Luiz, ele queria vir. O médico falou que não pegasse no peso de jeito nenhum. E o Luiz está muito pesado para eu deixando com ele. Aí, como ele fica gritando, né, eu falei assim, eu não vou levar. Eu não tinha ninguém disponível para me ajudar a trazer. Eu falei, eu vou ficar. Eu não vou pegar, porque depois me sabe a dor, vou sentir depois. Porque eu já fico a noite toda. E seguir, eu tenho que levantar, sai da posição, aí me chama. Aí a noite toda eu levanto. Sem poder levantar e deitar. Porque o corpo realmente está vendo muito. Mas você sabe todas as coisas, eu faço terapia, medicamento, não fiz nada ainda, mas o Senhor está no controle, né? Eu falo, não tem cura o seu problema, só tomar cálcio, medicamento, foi a última palavra do Senhor. Eu acho engraçado quando o homem fala que não tem cura, né? Porque para ele realmente não tem cura de nada, mas para o nosso Deus tudo tem cura, né? Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus no qual eu confio. Eu falei, Senhor, muda esse quadro, porque o Senhor conhece a minha vida, sabe que eu tenho um filho especial, preciso cuidar dele. Eu não estava podendo nem dar banho no meu filho, porque nem os braços estavam conseguindo mexer, porque ele está atacando os braços até o pescoço, e não tem como me mexer. Fala, Senhor, eu preciso cuidar do meu filho. Então o Senhor me conhece, Ele sabe das minhas necessidades, minha pastora. E quando eu tenho orado pela senhora, eu tenho falado, Senhor, o lugar dela é lá no plano da casa. O lugar dela é lá, Senhor, ela não pode ficar em casa, não. Na madrugada eu tenho orado e falo, Senhor, ela tem que estar lá, de frente da obra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai virar esse cativeiro, em nome de Jesus. Tem que bater de retirada, irmãos, porque é uma assolação, é um mal que o diabo está colocando no meio da gente, para nos prender dentro de casa, para que nós não possamos fazer nada. Porque se a gente olhar realmente para a dor que a gente vem sentindo, não faz nada. Às vezes eu não tenho vontade, às vezes eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho vontade de ir. Eu disse, não vou comprar nada, não quero mais andar. E quando volta é uma dor terrível, e sai um robô pela rua. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar com providência. Nós cremos nisso, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos ser vitoriosos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar aqui, irmão, uma palavra, o qual, quando a irmã me convidou, o Senhor já tinha me passado essa palavra. Eu sempre falo, toda vez que eu vou ser chamada para pregar, o Senhor Ele me dá antes. Aí quando eu estou estudando uma palavra, eu já entendo, o Senhor já faz, se prepara, porque vai ser chamada. E obrigada, pastora, por ter permitido que eu fosse lá naquela igreja. Ontem eu fui levar a palavra ali, porque foi uma benção. Glória a Deus, mesmo com problema, eu falei, gente, fica aí com o Luiz, que eu vou lá, né? O Senhor sabe da nossa necessidade, é dando que se recebe. Eu tenho procurado obedecer, por quê? Porque eu creio que o Senhor, na obediência, Ele dá vitória. Então, quando alguém chama aí lá, outros já chamaram para outro canto, já chamaram para outro lugar. Então, o Senhor, Ele sabe o porquê disso, né? Às vezes eu falo assim, eu não tenho capacidade. Não me ponha, né, essa responsabilidade que eu não tenho. Eu tenho muito problema. Eu não tenho como fazer. Porque lá o pastor já me dá seu telefone, você vai pegar tudo para esse muito bom lugar. Então eu fico, né? Falo, Senhor, não tenho capacidade para isso, mas o Senhor é que nos capacita. Louvado seja Deus. Eu parei com uma palavra no livro de Esther. Número 6. Louvado seja Deus. Apesar que eu preguei quase o livro todo, porque eu fico lendo tudo e marcando, mas vamos ler só o número 6 do livro de Esther. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, muito maravilhoso. E teve ontem, né, o meu marido apareceu passando mal, muito mal, como se fosse diabetes, não sei se era da pressão, olha, mas ele ficou muito mal, a gente quase parou no hospital. Aí, do nada, daqui a pouco, tem outro problema. Eu falei, Senhor, entra para a tua providência, isso já é para eu não ir lá. Mas eu dei a palavra para a pastora, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, orando, com sabedoria,
abençoação na hora de eu ir. Graças a Deus. Porque, né, sabemos que quando o problema está na presença de Deus, sabe quando o inimigo se levanta sem causa. Imagine ter um motivo. Louvado seja Deus. Acharam, irmão? Amém. Então vamos ver. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas que se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtai e Teres, os da guarda da porta, que se preocuparem por pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E o jovem do rei, seus servos disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio interior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado, meu Deus. E o jovem do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Então Amã entrou. O rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse em seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga vestes reais, dê o que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma montar, montando e pondo-lhe uma coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo e a mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no no cavalo pelas ruas da cidade, apregoando-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faz assim para com Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou-se as vestes, o cavalo, vestiu Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça, e contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, a Zeres, sua mulher, lhe disse: se Mardoqueu diante de quem já começaste a cair, é de que somente dos judeus não prevalecerá, somente ele antes certamente cairá perante ele. Estando ele ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparava. Louvado seja Deus. A igreja fica ligada. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra linda, maravilhosa, nos chama a uma responsabilidade, uma palavra séria. O homem o qual se levanta contra o homem de Deus, a casa aqui começou a cair para Naamã. Quando ele termina de fazer algo para Mardoqueu, já vem o banquete que também vai fazer com que ele seja desmascarado. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela me ensina que nada prevalece diante de nós. O inimigo, ele nunca vai prevalecer diante de você e de mim. Glórias a Deus. Às vezes pensamos, só tem o tempo dele achar que ele está reinando, que ele é o dono de alguma situação, mas ele não é.
Aqui a palavra de Deus, eu estava estudando essa palavra em casa, eu estava angustiada, eu estava chateada e perguntando algo a Deus a respeito de algumas coisas. E tem coisas, irmãos, que o Senhor ele não te responde. Tem coisas que ele não responde. Você pergunta, é tanto porquê e ele não nos responde. Aí eu vinha para a palavra de Deus e ele começa a ler, eu falo, Senhor, diante das situações, às vezes, que vive em nossa vida, essa palavra, ela é tremenda. Eu trago essa palavra para mim e acredito que você traz para a sua vida também. Esther, a rainha Veste, precisava sair de cena para que Esther viesse entrar. Ela se recusa a estar diante do banquete, o qual o seu rei fazia. Ela se recusou a estar ali. E quando ela se recusa, envergonha o rei diante de todo mundo, o Senhor, ele manda o qual prepare outras mulheres para que seja outra rainha, tome o lugar da outra. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele é sábio. Isso já era estratégia do Senhor. Ele sabe por que ia colocar Esther naquele lugar. E às vezes chegamos a situações, chegamos a lugares que não entendemos, mas o Senhor ele sabe por que te coloca ali. Ele sabe por que ele te pega e te leva a certos lugares. E aconteceu isso tudo, irmãos. Do nada, Esther entra na história, está no palácio, o rei se agrada, se encanta com ela, vira a rainha Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este homem, a mãe, tem um projeto de destruir os judeus. Então ele tem um projeto de destruir, tipo Paulo, que ele perseguia os crentes. Aquele homem, a mãe, ele não gostava de crentes. Acredito eu. Aquele povo humilde que não rendia, não se dobrava diante dele. Porque Mardoqueu não se dobrava, a raiva dele era essa. Ele se achava maior que Mardoqueu sentadinho, quietinho, todo se curvava diante dele e Mardoqueu não se curvava. Aleluia. Porque o nome de Deus não se curva diante de certas coisas, né? Ele se curva diante do Senhor. Um homem de Deus, ele não fica adorando qualquer coisa. Ele só adora o seu Deus. E assim era Mardoqueu. E isso enfureceu este homem, com raiva desse homem. Falou, vou fazer uma forca para matar esse homem. Mas só que o Senhor, ele é maravilhoso. Quando ele já faz a forca, ele já botou Esther no palácio. Ele já está com o projeto dele já todo armado. Amém. E ele achou que está prevalecendo, fazendo forca para matar aquele homem. Mas o Senhor está trabalhando e ninguém está percebendo. E entra Esther no palácio, aleluia. Louvado seja Deus. E Esther está lá e chega a notícia que ele manda matar todos os judeus. Aleluia. Deus poderoso. O Santo de Israel. Ele manda matar, dá uma ordem, o qual vai exterminar todos os judeus. Chega o recado, Esther não sabe de nada porque ela está dentro do palácio. Chega a notícia a ela, Mardoqueu faz com que a notícia chegue até a ela. No momento ele pensa até que ela não está nem ligando para a situação. E ele fala para ela, porque se de tudo te calaste, neste tempo, socorro e livramento vão da parte virá para os judeus. Mas se tu e a tua casa do teu pai pereceres, e quem sabe, se por tal tempo, como este, chegaste a este meio. Ou seja, Mardoqueu falou para ela, sabe lá por que você está aí dentro? Porque chegou esse tempo de você estar aí. Ou seja, a responsabilidade foi toda para Esther. Toda para ela. Então o Senhor colocou ela ali, a responsabilidade agora é contigo. Agora, porque fazer o milagre é com o Senhor. Mas a atitude é sua. Agora é contigo. Eu faço o milagre, mas agora faz o que eu mando, o que é necessário ser feito para que o milagre venha acontecer. E não era pouca coisa não, irmão. Era uma ordem para exterminar todos. Aleluia. E ela também fazia parte, porque ela também era. E estava ali camuflada. Nem o rei sabia quem ela era. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Esther manda uma ordem, que todos jejuassem. Olha o mistério. O jejum e a oração, ela move em mão de Deus.
E aqui o Senhor começa a falar conosco nessa manhã. Quando Esther dá uma ordem para Mardoqueu mandar todos jejuarem em prol dela, porque ela ia ter que se chegar na presença do rei. Porque não chega na presença do rei de qualquer maneira. Precisamos ter um preparo, precisamos estar em jejum, em oração, em consagração, para a nossa vida voltar, para chegarmos diante do rei. E assim Esther teve medo e falou: eu preciso ver o que o Senhor vai fazer. Vamos ver que Esther está em desespero diante daquela situação, sem saber o que fazer. E ela vai e manda um jejuar. Jejuem por mim, porque eu vou precisar estar diante do rei. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui o o Amã, quando ele pensa em entrar, aqui no livro 6 que nós lemos, o rei já perde o sono. Aqui ela jejua. No 4:15 ela jejua. No 6 o Senhor já perde o sono. Então, ou seja, já começou a surgir efeito do jejum. O jejum do povo já começou a surgir efeito. Aleluia. Já começou o rei não dormir. O rei já se incomoda. O rei já não dorme. O rei já manda pegar, porque é uma justiça, irmão. Foi feita uma injustiça, o Senhor é justo. Então o Senhor queria reparar aquela injustiça que foi feita naquele homem. Aleluia. Porque o Senhor conhece você. Ele conhece as tuas obras. E dela ele nunca esquece. Nós esquecemos de tudo, mas o Senhor ele não esquece. Amém, Jesus. E o Senhor, ele perde o sono, o rei perde o sono. E começa a ler a história, onde diz que esse homem livrou ele da morte, livrou o rei. E o que foi feito? Nada foi feito. Nada foi feito pelos homens, mas o Senhor estava vendo. Só que o Senhor ele tem um tempo de honrar. Ele tem um tempo de trabalhar na minha e na tua vida. Amém, Jesus. Às vezes fazemos algo e falamos: meu Deus, não ganhei nenhum obrigado. Mas o Senhor anotou. Ele viu, irmãos. Não pensa que você está sendo injustiçado, porque o Senhor está vendo. Tudo que é feito, Ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o rei perde o sono. E quando quem aparece no pátio? Amã, que está indo para levar uma notícia aqui para matar Mardoqueu. Olha como é que Deus trabalha. No momento que ele quer chegar até o rei para dizer que fez uma foto para matar Mardoqueu, o Senhor faz com que ele perca o sono. E aleluia, Jesus! lembra do que o homem fez pela vida dele. Oh Deus maravilhoso! E mandar glória a Deus nessa manhã. Olha que Deus maravilhoso! No exato momento que o homem entrar para falar para o rei matar ele enforcado, porque já tinha uma forca preparada para aquele homem. Meu Deus! Deus se incomoda ao rei. E vê, e faz o Senhor lembrar das tuas obras. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o Senhor lembrou daquele homem que fica sentado à porta, não se dobra, não se curva diante de qualquer um, somente ao seu Deus. E estava ali projetado algo para terminar com a vida dele. Mas o Senhor entrou com providência naquela noite e o rei perdeu o sono. Glória. E quando a mãe entra, cheia de soberba, para falar com o rei, quando o rei o chama, ai, irmãos, eu imagino a decepção desse cidadão. Aleluia. Eu imagino. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita, e quando o rei pergunta a ele o que eu faço com um homem que me agrada, ele se enche. Acho que é ele. Ele acha que é ele. E começa a dizer o que o coração dele queria. Louvado seja Deus. Era o coração dele. Ele mesmo planejou a maneira o qual Mardoqueu ia ser honrado. O próprio inimigo que queria matar Mardoqueu, ele mesmo planejou a forma que ele ia ser honrado. Aleluia. Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha na nossa vida. aleluia. Quando o inimigo ele